Pode da Região de hoje, a gente vai falar como a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos tem se preparado para fazer o preventivo aqui na cidade e também os alertas relacionados à mudança climática. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Major Eduardo Barros, ele que é o atual coordenador da Defesa Civil aqui da cidade. Major Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Olá, Sandra, muito obrigado. Em nome da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, a Defesa Civil agradece essa oportunidade de estar podendo trazer esclarecimento para a população local, né, sobre o período que nós estamos vivendo. É verdade. E, Major, só que está atuando aqui na cidade, né, desde novembro do ano passado, mas vamos contar um pouquinho da sua trajetória, que tem uma carreira toda no Corpo de Bombeiros, não é isso? Como é que foi esse início aí para o senhor? Sim, exatamente. Eu trabalhei por 30 anos no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Atuei por mais de 22 anos na área operacional, trabalhando com diversos tipos de ocorrência, né? A mais emblemática na minha carreira, se eu posso assim dizer, foi a queda do avião da TAM lá em 2007, onde atuamos de forma intensa no local. Mas tivemos bastante ocorrência durante esse período de mais de 30 anos. E nos últimos anos da minha carreira, né, vim trabalhar na parte administrativa, porque vamos ascendendo na carreira e de forma meio que obrigatória nós acabamos fazendo funções administrativas, né? Gerenciando pessoas, materiais e tudo mais. E aí trazer toda essa bagagem, né, de atuação, tanto essa atuação operacional que é tão importante, quanto a parte mais estratégica, trazer toda essa bagagem para a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, atuando especificamente nesse território. Como é que tem sido aí para o senhor? Tem sido uma experiência. Por mais que a função do Corpo de Bombeiro ela se misture com a atividade de defesa civil, sabemos que tem uma limitação. Mas essa experiência ao longo dos 30 anos me possibilita, na realidade, né, trazer boas experiências para cá, para que a gente possa implantar uma defesa civil mais ativa e operante aqui na cidade. Do meu ponto de vista, depois eu vou pedir, lógico, a opinião do senhor, o Corpo de Bombeiros ele tem uma atuação mais imediata, quando algo já aconteceu. Então ele é acionado em casos de acidente, de resgate, enfim, para atuar quando alguma coisa já aconteceu. E a Defesa Civil ela tem uma característica um pouco diferente, porque embora ela também atue no socorro, ela tem um caráter preventivo, estratégico também para o município, né? Como é que tem sido atuar aí de maneira aí um pouquinho diferente? Você colocou muito bem, viu, Sandra? O bombeiro ele trabalha, a gente chama na zona quente da ocorrência. É lógico que existe uma estratégia para cada tipo de ocorrência e a Defesa Civil ela trabalha na área mais preventiva. Efetivamente, de uma forma bem simplória, para a gente definir o que é Defesa Civil, seria um conjunto de medidas, né, que a gente traça e é um conjunto de medidas perene, né, que é a todo momento que acontece isso aí, para prevenir, preservar, né, e mitigar qualquer tipo de evento danoso que possa trazer um risco às pessoas. E a gente fala às pessoas, mas a gente não pode deixar de elencar também que a gente tem o objetivo de preservar não só vidas, mas como meio ambiente e patrimônio também. Essa é a função da Defesa Civil. No ano passado, Major, a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos teve uma atuação muito importante também. As chuvas que chegaram bastante, não só Ferraz, mas a região como um todo. E a gente teve episódios aí de desmoronamentos, aí, principalmente naquela região da Vila Cristina e outras regiões aqui da cidade que são regiões de vale, né? Como que o senhor tem encarado esse desafio de fazer esse monitoramento, já que a gente tem tantas residências em encostas, né? E como lidar com isso? Porque são áreas que já são consolidadas, né? Você não pode dizer o seguinte, olha, a partir de agora ninguém mora mais aqui, né? Porque a gente está falando de bairros inteiros em algumas situações, né? Como é que o senhor tem encarado isso? Então, até para que as pessoas tenham conhecimento, né? E isso é algo público, né? Restrito à Defesa Civil, o IG e o IPT catalogaram a cidade com 34 áreas de risco. E esses riscos eles são nivelados de risco A1 a risco 4, de risco baixo, né, a muito alto. Então nós temos 34 pontos na cidade nesse sentido. É lógico que muitos deles não são considerados muito altos. Então deixa claro que a Defesa Civil ela trabalha com base nessas informações.
E como eu já comentei, a Defesa Civil ela tem um papel de coordenar as ações dentro do município. Então, de forma sistêmica, a Defesa Civil ela coordena essas políticas públicas dentro das secretarias que compõem o município. Então, a Defesa Civil, junto com as demais secretarias, a gente trabalha de forma conjunta para monitorar essas áreas, tirar pessoas de áreas de riscos, conscientizar as pessoas que antes de construir em um local que possa ser considerado de risco, consultar sempre a prefeitura para não construir a sua residência e depois ser embargadas ou ter que sair do local. Mas de forma efetiva a Defesa Civil ela monitora todas essas regiões para saber se não teve invasão, se existe construções irregulares. Então nós temos trabalhado principalmente nessas áreas que são consideradas como um risco muito alto. E é também bem importante a gente destacar que a natureza ela é viva, né? E ela tá ali, a gente também, o homem ele tem que aprender a respeitar também esse espaço, esse ecossistema. E quando a gente fala desses territórios, né, principalmente essas áreas de encosta, não tem muito o que se fazer ali. Para você tentar, por exemplo, fazer com que aquela área seja uma área mais sólida para construções, enfim. O que eu quero dizer com isso, Major, é que há áreas que são próprias ou específicas para a construção de moradia, para você fazer, né? E esse ordenamento do território é algo que também vocês têm uma atuação também importante no sentido de controlar. Olha, aqui não pode por conta desse risco, né? Como que o senhor acha que a população entende esse trabalho, e se é que entende esse trabalho? Então, primeiramente, e assim, de forma efetiva, como você bem colocou, eu estou aqui há pouco tempo na Coordenadoria de Defesa Civil. E nós temos visto que a Prefeitura ela tem atuado de forma efetiva nesse sentido, para trazer um planejamento urbanístico para a cidade. Isso é muito importante. Então, a partir de um plano, né, um plano diretor dentro da cidade, isso possibilita que as pessoas, de fato, elas venham construir em áreas que realmente são permitidas para a construção. Uhum. É lógico que a gente teria um trabalho maior para poder corrigir essas pessoas que construíram em áreas irregulares. Aí existe um trabalho muito árduo para a gente poder se verificar, por exemplo, se uma área que é considerada de risco, ela é permitida para regularização fundiária. Uhum. Então, é dentro desse sistema que a gente fala, que a gente coordena. Então, hoje nós temos a Secretaria de Habitação e Favela, que tem feito um trabalho excelente nesse sentido para poder fazer essas regularizações. E agora, quando nós constatamos que existem construções irregulares, né, começando, entra na parte realmente de defesa civil, que a gente entra na parte de prevenção. Uhum. Ou seja, a gente, no início da possibilidade de que possa existir um fator de risco para a população no futuro, a gente já entra com a questão para se coibir essa questão. É lógico, não a Defesa Civil atuando efetivamente para coibir, mas sim levando essa informação para os órgãos competentes dentro da Prefeitura. Legal. E Major, vamos falar um pouquinho agora também dessa mudança climática que tem afetado tanto a gente. A Defesa Civil, gente, do Estado de São Paulo faz um monitoramento também bastante importante, que é compartilhado com os municípios, sobre esses alertas, né? Às vezes tem alerta de chuva, alerta de vendaval, alerta dessa onda de calor que tem atingido aí principalmente o ano passado, né? 2023 foi um ano bastante quente. Há especialistas que dizem que foi, acho que o ano mais quente, né? Inclusive que se teve registro. E a Defesa Civil também faz esse trabalho de soltar esses alertas, né? Como é que é feito isso? Sim, para que a população possa ter um conhecimento, o governo do estado de São Paulo criou uma nova campanha, São Paulo Sempre Alerta. Então, eles criaram um centro de gerenciamento de 24 horas. Então, a Defesa Civil Municipal está ligado diretamente com esse centro de gerenciamento. Então, nós estamos em contato permanente com eles. Com base nessas informações e mais o nosso trabalho, o nosso papel de casa, que é fazer o monitoramento das condições climáticas na cidade, a gente está emitindo alertas para a população, para que elas possam estar informadas. Uhum. É lógico que aqui já vai uma ressalva. As pessoas não podem desprezar as informações que a Defesa Civil passa, porque é um trabalho de duas mãos. Então, a Defesa Civil monitorando
a condição climática e informando a população. E por outro lado, a população não pode desprezar essas informações. Quando a gente fala em previsão de tempo, o próprio nome já fala previsão. É lógico que as coisas podem mudar no decorrer do dia. Um vento muda a direção de nuvens, se existe uma previsão de chuva na cidade, de repente não acontece, as pessoas não podem desconsiderar uma informação que foi passada e que de repente não aconteceu. Sim, a gente isso é trabalha com a prevenção realmente. E aí, eu queria que a gente falasse também sobre essa questão dessa onda de calor, né, que vem é bem avassaladora em todo o estado de São Paulo. No país também, a sensação térmica, esses dias eu vi uma notícia que no Rio de Janeiro chegou a sensação térmica de mais de 50 graus, que é diferente do calor em si, mas essa sensação térmica, aqui no estado de São Paulo a gente tem atingindo picos bem consideráveis, e é importante dar que esse alerta venha acompanhado dos cuidados, né, com idosos, com crianças, né, também é todo um cuidado que a defesa também tem com esse público, né? Sim, exatamente. A gente tem colocado na página da prefeitura, né, algumas informações com relação a isso, então as pessoas precisam de fato se cuidar, se hidratar nessa onda de calor. Isso mesmo. E junto com o calor nós temos a questão das chuvas à tarde, né? Isso. Que realmente acontece, e o que tem acontecido bastante. Então, não é algo novo. Então, isso aí já é de conhecimento de todos nós aqui, principalmente da região sudeste, né? Que vivenciamos essa questão de grandes ondas de calor durante o dia e pancadas de chuva no período da tarde. Isso é uma coisa que, assim, no verão a gente já está até acostumado com esse clima, né? Então faz aquele calorão, de repente à tarde vem. E tem a questão da incidência dos ventos, né? Que também a gente tem visto algumas rajadas de vento que tem, de fato, às vezes pegado algumas pessoas de surpresa mesmo, ainda mais quem está trafegando em Mogi das Cruzes. Só para dar um exemplo, o santuário, né, da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né, um santuário que estava sendo construído, toda a parte do galpão, a parte de cima foi totalmente destelhado, né, uma estrutura, né, importante e que a gente imagina que era reforçado, então não é para desconsiderar inclusive a questão dos ventos, não é? Não, lógico que não. E a recomendação que nós passamos para a população é justamente essa. Em questões de ventos muito fortes, as pessoas não podem ficar próxima a estruturas metálicas, né, árvores, porque dependendo da velocidade do vento, isso possibilita que esses telhados, árvores, elas possam ser deslocados, né, possam ser movimentados, e aí nós temos o fator risco, que é essas estruturas ou árvore ou qualquer coisa semelhante possa cair sobre as pessoas. Então, assim, esteja em local seguro e abrigado. Eu tava procurando aqui, gente, porque eu tenho cadastrado o meu telefone no número 40199. Se você mandar uma mensagem, é SMS, não é WhatsApp, no número 40199, você começa a receber os alertas no seu celular da Defesa Civil. Eu tenho aqui no meu vários alertas, eu estava até buscando os últimos alertas aqui, que aconteceram, que inclusive o último foi da última sexta-feira. Então eu estava dizendo aqui, olha, chuva persistente na região de Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes, atinge cidades vizinhas, tome cuidado em áreas de risco. Então é quase que em tempo real também que essa comunicação é feita, né? Exatamente. Então esse é um canal excelente para que nós possamos estar informados. E é muito simples, como você bem falou. A gente manda uma mensagem para lá, a gente vai cadastrar o nosso CEP e sempre que tiver alguma previsão para a região que nós cadastramos, a Defesa Civil Estadual ela vai emitir um alerta para o nosso celular. Então, esse é um canal importantíssimo para que a gente possamos estar atualizado. E essa questão, quando o senhor colocou também para procurar o abrigamento, as pessoas levarem em consideração, porque às vezes você está na rua e aí começa a vir aquela mudança de tempo, que à tarde, às vezes a gente observa aquele céu que estava azul, límpido, né? De repente já vem a aproximação das nuvens. É importante que você já procure um abrigo, já tente ver alguma alternativa, né? E não enfrentar também, em caso de enchente, não enfrentar as enchentes. Exatamente. Então, são pontos bastante importantes. Então, quando a gente fala em enchente, em inundação, o que é importante as pessoas terem conhecimento? Às vezes, por nós morarmos na cidade, nós conhecemos, né? Às vezes, o buraco que existe na rua, né? As questões. E às vezes nos sentimos seguros para poder enfrentar a natureza. Então, para que as pessoas possam ter conhecimento, uma água em movimento
com cerca de 15 centímetros, ela já é suficiente para derrubar uma pessoa. Então, em 15 centímetros de lâmina d'água. Se nós falarmos em 30 centímetros de lâmina d'água, ela já é o suficiente para arrastar um carro. Então, assim, se perceber que um local está com alagamento, não enfrente. Aguarde, espere um local, procure um local mais elevado e espere passar. Se estiver chovendo, estiver num local seguro, aguarde, comunique seus familiares onde você está e aguarde de fato passar essa questão de chuva e alagamento. Porque a gente está falando em questões de arrastar veículo, pessoas, mas você enfrentar áreas alagadas, você tem um outro impacto que seria a contaminação por urina de rato, leptospirose. Então, as pessoas não levem em consideração esses fatores, mas pense muito bem antes de enfrentar essas inundações. E o último ponto que eu vou pedir para o senhor, até com toda a sua experiência do Corpo de Bombeiros, aqui na nossa região, não só em Ferraz de Vasconcelos, mas a gente tem algumas lagoas, alguns riachos, alguns locais que acabam se formando, enchendo um pouco mais, até por conta dessas pancadas de chuva e com essa onda de calor, e crianças em férias, enfim, a gente junta esse combo de condições, né, que acabam levando aí as pessoas frequentarem de maneira desavisada lagoas, riachos, né, para tentar se refrescar, sair um pouquinho dessa sensação tão grande aqui de calor. Mas é muito importante ter muita atenção, muito cautela e, na verdade, não ir para esses lugares, né, porque a gente sabe que tem um alto índice, né, de uma possibilidade grande de afogamento e inclusive se você for para a praia também, porque nós tivemos já ocorrências de moradores, inclusive aqui de Ferraz de Vasconcelos, que acabaram morrendo aí em praias do litoral por ter sido arrastado aí também por conta das correntezas. Então o verão ele também tem essa característica, né, desses incidentes, né? Exatamente. Um ponto que você colocou e vai reforçar aquilo que nós comentamos no início. É de não desprezar as informações. O Corpo de Bombeiro, fazendo somente um link aqui, quando começa a Operação Verão, o Corpo de Bombeiros ele intensifica a informação, divulgar informações preventivas para os banhistas que descem para o litoral. Um deles é não desconsiderar as placas de advertência que existem nas praias. Porque assim, por mais que nós possamos saber nadar e tal, o mar sempre traz surpresas para nós. Então eu já tive experiência, não atuei diretamente no litoral de São Paulo, mas já fiz alguns treinamentos no litoral de São Paulo. E lá existem as famosas correntes de retorno. E essas correntes de retorno, elas mudam ao longo do dia, a cada hora pode ser mudado. E o o socorrista pela sua expertise, né, o guarda-vidas, ele monitora essas áreas. Então, às vezes, o banhista desavisado, né, não por falta de informação, mas porque de fato desprezou a informação inicial lá atrás. Ele se submete a entrar numa área. E isso a gente também passa para as pessoas que vão em locais, lagoas, por exemplo. Então, nós sabemos que temos pedra nesses locais, temos lixos que, por vezes, acabam jogando nesse local e as pessoas acabam se enroscando. Então, a recomendação é que não entre nessas áreas que existe uma sinalização que exista um perigo. Não desconsidere essa informação, seja do Corpo de Bombeiros, seja da Defesa Civil. Tá certo. Major, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, ter esclarecido tantos pontos aí, principalmente a atuação da Defesa Civil em Ferraz. Obrigado. E se você me permite uma oportunidade, eu queria até deixar claro. Então, a Defesa Civil de Ferraz, ela vem passando por algumas estruturas. Então, nós temos cada vez mais estando alinhado com a Defesa Civil Estadual. Estamos regulando algumas questões. E nós já aproveitamos esse momento aqui para divulgar, né, que a Defesa Civil ela tem emitido alguns alertas para a população. Então, esses alertas, eles vêm caracterizados por algumas cores. Mas isso não é para trazer nenhum pânico para a população. Isso só é para mostrar que a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos ela está bastante ativa nesse quesito. Então, nós fazemos o monitoramento constante da cidade e a evolução dessas condições climáticas, nós vamos emitindo situações para a população. Por exemplo, hoje na cidade de Ferraz de Vasconcelos, nós estamos numa condição de normalidade.
Então, esse período que nós chamamos de criticidade, se eu posso assim colocar, isso tudo a gente está colocando em documentos para formalizar dentro do município, elas têm a sua evolução. Por exemplo, nós estamos em período de chuva. A nossa normativa fala que no período de 3 dias, se o acúmulo de chuva na cidade chegar a 70 milímetros, nós passamos para um nível de um pouco mais de atenção. Então nós saímos da normalidade e entramos num período de atenção. Quando nós colocarmos essa informação para a população de Ferraz, não é para gerar nenhum pânico, simplesmente para as pessoas terem um pouquinho mais de atenção, porque nós temos uma grande probabilidade de ter o quê? Deslizamento, inundações, mas isso não é porque é o município de Ferraz. Isso é uma diretriz, um decreto estadual que é válido para todo o estado. Então nós estamos de fato alinhados com as diretrizes da Defesa Civil. Digamos que evolua essa questão de chuva e nós tenhamos os primeiros indícios de alagamento na cidade ou o indício de primeiro deslizamento na cidade. Então nós já mudamos esse nível de criticidade para um nível de alerta. Entendi. Então nós já teríamos uma cor laranja indicando essa informação. Aí digamos que continue chovendo e a gente tenha vários pontos de alagamento na cidade e a gente tenha vários focos de deslizamento na cidade. Então nós entraríamos num estado de alerta máximo, que seria um estado de calamidade ou algo parecido. Entendeu? Então, eu sei que esse canal vai atingir várias pessoas, né? Então eu já aproveito essa oportunidade para esclarecer as pessoas daqui da Ferraz de Vasconcelos, para que estejam atentos a essas informações que a Defesa Civil vai estar postando nos seus canais oficiais da prefeitura. Que é tudo baseado numa situação real, né? Sim, real, sim. Sem alarde, mas para que você tenha conhecimento. Porque às vezes esse acumulado de chuva quer dizer o quê? Que o solo ele fica encharcado, então às vezes a chuva não vai ser nem tão grande, mas por estar encharcado vai causar um estrago maior do que em outra situação. Exatamente, você já pode trabalhar com a gente na Defesa Civil também, já entendeu completamente. Então tudo isso para a gente poder deixar bem claro para a população que nós estamos efetivamente acompanhando, monitorando a cidade. É lógico que quando a gente entrar no estado de atenção, existem algumas demandas específicas para a Defesa Civil. Ou seja, nós monitoramos o pluviômetro da cidade, né? Nós temos 3 pluviômetros na cidade, é por aí que nós medimos o acumulado de chuva nos últimos 3 dias. Aí nós temos que ver as condições climáticas. Existe previsão, por exemplo, de mais chuvas? Atingimos 70 milímetros na cidade. Existe a previsão de mais chuvas na cidade? Existe, um exemplo, existe uma previsão de mais chuvas. Existe uma terceira etapa que compete à nossa Defesa Civil. Justamente nessas áreas de risco que nós pontuamos, nós vamos em campo para verificar se existe alguma alteração daquilo que era antes para o que está acontecendo no momento. Então, aqui já vai um segundo alerta para as pessoas que moram nessas situações próximas em costa, em locais considerados como área de risco. Se perceber, por exemplo, que com essas chuvas, alerta da Defesa Civil, ela percebeu trinca na parede, as portas já estão difíceis de abrir, sentiu que existe alguma movimentação de terra, de massa próxima à sua residência, saia da residência, vá para um local seguro, procure um abrigo em local seguro, né? E chame a Defesa Civil, para que nós estamos justamente para isso. Estamos 24 horas por dia para poder apoiar a população nesse sentido. Tá ótimo. Major, muito obrigada mais uma vez por todas as informações e por essa grande aula aí do que vocês estão fazendo e o papel da Defesa Civil em Ferraz. Eu que agradeço, muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Major Eduardo Barros, ele que falou sobre a sua trajetória, falou um pouquinho também sobre a atuação da Defesa Civil, como é que esse órgão está se posicionando diante dessa mudança climática e principalmente também sobre os alertas. Então, se você tem recebido alertas da Defesa Civil, tem observado aí alguns informativos, então a partir desse podcast das informações você vai olhá-los aí de uma maneira muito diferente e bem mais consciente. Para você que nos acompanha aqui, deixa aqui também o seu comentário. Portal da Região, a notícia que você precisa.